Então, irmãos, eu sou péssima para falar. Se eu mandar o louvar, eu louvo a noite toda, entendeu? Mas falar, saúde do irmão com a paz do Senhor, Deus abençoe a cada um de vós. A magreza minha, o Júnior falou, eu tinha 37 quilos, com 45, 46 anos. E quando eu cheguei aqui nessa cidade, eu era esse peso. Tem 24 anos que eu moro nessa cidade de Casimiro de Abreu. E eu vou começar aqui lendo Ezequiel 36, versículo 25, que diz assim: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós um espírito, e fareis o meu espírito, e farei que andes nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra em que eu dei aos vossos pais, e vós serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Quando eu cheguei aqui em Casimiro de Abreu, irmãos, eu estava afastada. Eu fiquei afastada da casa do Senhor uns 34, 35 anos. Muito sofrimento, falta de perdão. Perdão é a minha palavra-chave, sabe, irmãos? Se você não perdoar, você não tem nada. Nós temos que perdoar. A palavra de Deus diz que quando nós formos dar uma oferta, nós primeiro temos que ir ao nosso irmão, né? E pedir perdão. Mesmo se ele não aceitar, é com ele Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Às vezes você fala, mas eu vou pedir perdão porque não foi eu que fiz nada para ele, mas nós temos que pedir. Porque talvez aquela pessoa esteja esperando só nós irmos a ele, né? Para nos pedir perdão também. E eu fiquei muito, muito, muito magoada por muitos anos e sofri muito por isso. E nesses 35 anos, essa minha irmã que está aí, e é a única que eu tenho, sabe? Eu cantava muito forró, eu fumava muito, muito, muito. Quando cheguei nessa cidade, comecei até a beber. E a minha irmã olhava para mim, ela vinha aqui na cidade me ver quando vinha do Rio, ela não conseguia me ver, porque era só final de semana eu estava em forró. Estava dançando, estava cantando forró, estava perdida mesmo. E ela olhava para mim, ela falava que sim, ela achava que para mim não tinha mais jeito, entendeu? Mas a minha oração sempre era para Jesus tirar aquele coração de pedra e colocar o coração de carne, que é esse versículo que eu li agora. Tudo que nós pedimos ao Senhor, Ele nos dá. Né? Eu cheguei nessa cidade em 2002, 2003, 2002, 2000. Em 2005, Jesus me trouxe de volta para a casa dele. E nesses 5 anos que eu passei por aqui, minha irmã sempre vinha aqui, mas eu quase não via ela, porque eu não tinha tempo, né? Eu estava muito ocupada a errar. Mas com o coração de pedra que eu tinha, eu não conseguia ir, eu não conseguia. Às vezes as pessoas me convidavam, vão na igreja, vão no culto, volta para Jesus. Eu falava, eu vou para o inferno, mas eu não volto para a Assembleia. Era essa a minha palavra. Em 2005, não, em 2004, 2005, no início de 2005, eu estava quase voltando para o Rio, porque eu estava desempregada.
Nessa época, 3 filhos meus estavam comigo, menores. Eu estava desempregada, eu não tinha como pagar aluguel, não tinha como fazer nada. Eu fui procurar um emprego, eu sou costureira. Eu fui na casa que eu já tinha trabalhado, uma fabriquinha que eu já tinha trabalhado. Cheguei lá e eu falei, eu pedi emprego. Silvia, você tem um emprego para mim? E ela falava assim para mim, ela falou para mim, eu já fechei a fábrica, eu não quero mais trabalhar. Aí eu fiquei quietinha, sentada assim. Ela perguntou, mas o que aconteceu? Eu falei, vou ter que voltar para o Rio, porque eu pago aluguel, não estou conseguindo pagar meu aluguel, vou ter que voltar para o Rio. Ela falou assim para mim, voltar para o Rio, não. Eu vou montar tudo de novo e nós vamos trabalhar. Mas nessa época, irmãos, eu, como cantava forró, muito forró, cantava MPB nos lugares, e tinha um grupo de forró que eu falava, quando esse grupo de forró vier em Casimiro de Abreu, pode estar chovendo canivete, que eu vou estar lá. Dia 5 de maio de 2005, o grupo de forró estava aqui em Casimiro. Passei na frente de uma igreja pequena, Tabernáculo da Fé. Passei por ali, o pastor estava do outro lado da rua, uma mesinha, uns cadernos lá com a caneta. 6 meses, uns 3, 4 meses antes, ele tinha me convidado para ir lá. Eu fui. Tempos depois, 5 ou 6 meses depois, quando eu passei por lá no dia 5 de maio, o dia que esse grupo de forró estava em Casimiro, num bairro de Casimiro, ele me chamou pelo nome, Líbia, quanto tempo que você não vem na igreja? Quanto tempo você sumiu, nunca mais você apareceu? E quando nós estamos afastados da casa do Senhor, irmãos, a maioria sabe disso, quando nós estamos afastados, a maioria dos cristãos passam pela gente, finge que nem vê, né? E eu só queria que alguém, quantas vezes sentada no bar, ou na praça, ou seja lá onde que fosse, alguém chegasse para mim e me desse pelo menos uma boa noite. Mas nunca. Parece que as pessoas acham que a gente é leproso, não falam com a gente. E nesse dia ele me chamou pelo nome. Quando ele me chamou, falou, Líbia, eu parei a bicicleta e falei, você me chamou? Você sabe meu nome? Ele falou, sei. Seu nome está aqui nesse caderno desde o dia que você veio aqui e não voltou mais. E naquela hora, irmãos, parecia assim a voz de Deus falando Líbia, né? Que ele nos chama pelo nome, não é verdade? Parecia Deus falando assim para mim, Líbia, onde você está? Cadê você? E eu parei naquele momento, desci da bicicleta, e ele começou a conversar comigo, falou, vem no culto hoje, Líbia. Eu falei assim, fiquei pensando assim, poxa, a Ribaçaia vai vir, né? Grupo de forró tá aí que eu gosto tanto. E falei assim, tá bom, daqui a pouco eu volto. E fui procurar minha colega, que a gente sempre andava junto, para ir ver o grupo de forró. Não achei ela de jeito nenhum, em lugar nenhum aquela mulher estava, desapareceu. Deixei recado e falei, olha, fala para tua mãe que eu estou em casa, vou me arrumar para me ligar para mim. E voltei, passei no bar, estava todo mundo no bar, me chamou, eu desci da bicicleta. Aí falaram assim para mim, você vai hoje lá em Rio Dourado? Eu falei, vou. Então vai lá, vai se arrumar que nós vamos te buscar. Nós vamos de carro hoje. Eu falei, meu Deus, né? Nunca tinha ido, nunca tinha me chamado para ir para lugar nenhum, para assim, né? Mas naquele dia até carro apareceu. Eu falei assim, não, eu vou mais tarde. Mas você vai para onde? Eu falei, vou na igreja ali que o pastor me chamou, vou para o culto, depois eu vou. E fui, peguei a bicicleta,
Parei na porta da igreja, a bicicleta, peguei a bicicleta, parei na porta da igreja, entrei na sala, entrei lá na salinha. Era uma portinha só aberta. Eu passava na frente daquela igreja, irmão, tinha 4, 5 pessoas naquele. Quando tinha 3, 5 era muito. Às vezes era 2, 3 pessoas dentro daquela igreja. Eu ficava pensando, gente, como é que esse povo paga aluguel? Como é que não tem dízimo, não tem oferta nessa igreja? Como é que esse povo paga aluguel? Eu passava direto. Pois naquele dia, quando eu entrei, tinha 3 pessoas, eu fui a quarta. Sentei no último banco. Quando eu me vi, eu já estava sentado no segundo banco, chorando, em prantos. Levantava, vamos cantar um corinho, levantava. Sentava, vamos orar, levantava. E toda vez que ele levantava, quando eu me vi, eu estava virada para a parede, chorando. E pulei uma parte. Quando eu fui trabalhar na casa dessa moça, alguém falou para mim, Líbia, mas você vai trabalhar na casa da Silvia? Ela é mãe de santo em Casimiro. Eu falei, gente, eu vou ganhar dinheiro para me sustentar meus filhos, eu não vou bater tambor. Quando eu cheguei lá na segunda-feira, eu vou contar esse pedaço, irmãos, porque é quando Deus quer fazer algo na tua vida, não tem jeito de você escapar. Não tem como você escapar. Ele faz. Ou traz você doente, ou já joga numa cama. A estratégia é dele, mas ele faz. E ela falou assim para mim, vem trabalhar na segunda-feira, Líbia. Na segunda-feira eu fui trabalhar. Quando eu cheguei lá, 8 horas da manhã, ela falou assim, Líbia, 9 horas, 9h20, 9h25, você desliga a máquina, tá bom? Eu falei, tá. Irmãos, era para escutar a oração do Padre Marcelo, que tinha na Rádio Tupi, na Globo, na Rádio Tupi, lá do Rio de Janeiro, era para escutar o Padre Marcelo. Eu desliguei aquela máquina, o Padre Marcelo começou a falar, aí tem aquele porção de testemunhos, né, das pessoas. E quando o Padre Marcelo começou a cantar, ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, ele estará comigo, contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E quando eu comecei a escutar os testemunhos, escutar o Padre Marcelo cantando esse louvor, e tinha outro, né? Tem anjos descendo nesse lugar, aqueles hinos que ele cantava. Eu abaixei minha cabeça na máquina, aquelas máquinas industrial grandona, e comecei a chorar e falei, Senhor, o que eu estou fazendo da minha vida? E essa foi a estratégia que Deus fez na minha vida. Semanas depois eu passei em frente a essa igrejinha e Deus me chamou pelo nome e pela boca daquele pastor. O pastor devia ter uns 21 anos por aí. E eu voltei para Jesus. Naquele dia, 5 de maio de 2005, eu voltei. Eu aceitei Jesus novamente. E como eu fumava muito, eu achava que nunca mais, que eu não ia conseguir parar de fumar, que eu não ia conseguir parar de cantar forró, né? Quando chegou no dia, foi dia 5 de maio, no dia das mães, dali eu não parei mais de ir para o culto, não parei mais de ir para a igreja. Esqueci do forró. Quando eu acordei no outro dia, foi que eu me lembrar do grupo de forró que estava em Rei Dourado. Assim, sabe, apagou da minha mente. E dali eu ia para casa daquela mulher, lá na sala de costura. Quando eu cheguei lá, no outro dia, eu falei, Silvia, aceitei Jesus. Ela me abraçou e falou, graças a Deus, Líbia, eu estou tão preocupada com você nessas ruas. E ela foi usada para comprar um rádio para eu escutar louvor dentro da casa dela. Ligava meu radinho, começava a cantar, cantar, cantar. E aquela mulher abençoou muito a minha vida, mesmo antes de eu estar trabalhando lá. Eu chegava lá triste, ela perguntava, está acontecendo alguma coisa?
E quando eu saía de lá, a cesta básica estava arrumada para eu trazer para minha casa. Porque quando Deus quer, né, irmãos? Não tem jeito. Ele usa quem ele quer. E aquela mulher naquele dia, ouvindo o padre Marcelo, ela foi usada para Deus me trazer de volta para a casa dele. E dali eu ia todos os dias, todas as vezes que eu saía do trabalho, uma igreja que tivesse aberto eu entrava. Porque enquanto eu estava ali sentada, escutando louvor, escutando a palavra, eu não estava fumando. E meu sonho era sair com a minha Bíblia. Eu sempre falava, toda vez que eu ia para o forró, era sempre hora de igreja, sempre vinha um irmão pro meu, de encontro, né, com a Bíblia na mão. E eu parava, sempre parei. Eu parava e falava, Senhor, com todo o meu erro, com todos os meus defeitos, com todo o meu coração duro como era, eu falava, Senhor, quando que eu vou sair da minha casa com a Bíblia na mão para ir para a tua casa? E graças a Deus, Deus me ouvia, né? Eu estava cantando forró, sempre eu pedia para o Senhor, Senhor, permita que a minha voz, quando eu voltar para a tua casa, continue a mesma. E Deus permitiu. Eu voltei para a casa do Senhor, irmãos, sem uma dor de cabeça. Voltei por amor, porque e não é amor meu, não, pelo amor que Deus tem por mim. Eu ficava triste quando a minha irmã falava assim, achava, eu ouvia os outros falando que não tinha mais jeito para mim, ela chorando, ela preocupada comigo. Ela falava assim, porque se dependesse de mim, não tinha mais jeito mesmo, não, irmãos. Mas eu conversava muito com Deus. Nas minhas, nas minhas, nos meus dias, eu falava muito com Deus, porque eu sempre tive muito temor, sabe? E nós podemos estar até errada, nós podemos estar fora da casa do Senhor, mas nós temos que continuar tendo temor de Deus. Que se nós não tivermos temor, nós não temos nada, né? E toda vez que eu encontrava eu pedia para o Senhor isso. Eu entrava em todas as igrejas, eu não queria saber se qual era a igreja, só que aquele momento que eu estava ali, sentada, ouvindo a palavra, louvando, escutando um louvor, cantando, que eu sempre canto tudo junto, tudo isso, todos os hinos eu canto junto, que eu escutava muito louvor em casa, então aprendi os hinos. Eu não fumava, eu ficava pensando se eu ia ficar aqui 2 horas e meia que eu não fumo. E meu sonho era ir para a igreja com a minha Bíblia, então eu comecei a pedir ao Senhor, que eu não queria fumar na rua. Parei de fumar na rua. Não queria mais fumar no meu serviço, que eu falei para ela que eu tinha parado, de que eu tinha voltado para o Senhor, né? Como é que eu estava fumando ainda? E eu sei que com 1 mês e meio para 2 meses, Jesus me libertou. E nunca mais eu parei, em nome de Jesus. Dia 5 de maio, na outra semana, era o Dia das Mães, né? E o pastor falou assim para minha irmã, Líbia, você vai continuar vindo na igreja. Eu falei assim, então, se domingo é Dia das Mães, os pastores vão vir lá do Rio, vai vir um ônibus para fazer um culto. Você vai vir, né? Eu falei, vou, pastor. E ali meus filhos foram todos junto comigo para aquele culto. Naquele dia, naquele levanta e senta, canta, corinho, ora, levanta, senta, né? É uma ginástica danada nessas igrejinhas. Aí o pastor falou assim, perguntou assim, o pastor do Rio que veio perguntou assim, quem gosta de cantar? Aí aquele pastorzinho que foi usado para me chamar pelo nome, ele falou assim, ela gosta de cantar. Aí ele falou assim para mim, então vem louvar. Quanto tempo que você não louva? Eu falei, deve ter uns 32 anos, por aí. Ele falou assim, então vem levá-lo hoje. Eu falei assim, não vou não, pastor. Sou toda errada. E ele falou para mim, dos errados, que Jesus gosta para consertar.
E eu fui lá cantar, deu um branco, sumiu tudo quanto é hino. Ele abriu a harpa e cantou isso aqui. Canta esse hino aqui, ó. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Eu tremia tanto de medo, né, que eu lembrava de Ananias e Safira, que eu tinha muito medo de não estar bem na presença do Senhor e estar lá louvando. Daquele dia em diante, irmãos, não parei mais, glória a Deus. E 19 anos, né? Tem 19 anos que eu estou na presença do Senhor. E nesses 19 anos, Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Eu passado por momentos muito difíceis, mas cada vez que eu estou passando, eu falo, obrigado, Senhor, porque eu estou passando por isso, mas eu estou na tua presença. Eu sei que meu versículo-chave é Romanos 8:28, né? E sabemos que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para o seu propósito. E é sobre esse versículo que eu vivo, por cada coisa que eu passo, cada luta, cada afronta, cada humilhação. Mas o servo de Deus, deixa passar por isso, ele, né, irmãos? Pedra que não é, árvore que não dá fruto, ela não é apedrejada, não é verdade? Mas toda vez que eu estou passando por essas coisas, eu falo para o Senhor, é um aprendizado. Tive um filho que ficou preso 3 anos e meio. Eu nunca consegui naquele lugar meu filho. Mas eu falava para o Senhor, em nenhum momento eu pedi para tirar ele de lá. Só o que eu pedia para Deus era que ele saísse de lá, sabe? Com outra mentalidade, com a mentalidade de... Foi preso por bobagem, irmãos. Fui fazer um mandado em algum lugar. Quando voltou, foi preso. Nunca fumaram, nunca beberam. E foi preso por causa disso. Dinheiro, né, irmãos? Às vezes você se perde por causa de uns poucos R$ 1.000, perdeu a liberdade, perdeu a saúde, teve tuberculose lá dentro. E eu aqui fora orando, falando para o Senhor, Senhor, não aguento ir lá. Mas eu sei que ele está guardado. Em 2019, começou a pandemia, meu filho sumiu. Fiquei uns 2 meses sem saber a notícia do meu filho. E quando eu perguntava, eu tenho 5 filhos homens, irmão. Eu tenho 6 filhos. E quando eu perguntava para os irmãos dele, deve estar por aí, mãe, está na casa da namorada, não tiveram coragem de me falar que ele estava preso. E eu parei de perguntar. E na pandemia, eu tenho um filho que é especial, e nós dois não podíamos ir na igreja. Mas todo dia, às 6 horas da tarde, nós fazíamos um cultinho dentro de casa, nós dois. Depois começou a vir outra irmã também junto. E, por fim, eu falei para o meu filho, Mateus, vamos orar pelo Aleph, meu filho, que a mamãe não sabe onde que ele está. Só vamos pedir para Deus guardar ele. E passei esse tempo todinho orando para o Senhor, guarda meu filho. Quando eu soube, meu filho veio contar para mim, aí eu, sabe, me entrou aquele desespero. Mas quando eu estava começando a me desesperar, parece que eu senti uma mão no meu ombro, assim, falando assim para mim, você não pediu para guardar, ele está guardado. Então eu levantei a mão e falei, glória a Deus. Aleluia. Agradeci a Deus por ter guardado
meu filho, e ele ficou guardado naquele lugar, irmãos, por 3 anos e meio. Saiu de lá com outra mentalidade, graças a Deus. Eu estava na live uma vez, o irmão usou para mim, não sei nem da onde que é aquele irmão, porque eu não falava isso para ninguém, só falava para Deus. Só quem sabia mais era minha família mesmo. Nem na igreja eu não contava assim. E o irmão foi usado para falar para mim: irmã, quem está preso vai sair, mas ainda vai passar por uma moeda para voltar para minha casa. Eu falei: amém, Jesus, que passe. Eu sei que Deus ainda vai trazer meu filho, vai trabalhar no coração dele. Tenho 3 filhos afastados da casa do Senhor, irmãos. Mas eu creio no Deus de promessas, um Deus que promete e cumpre, né, na nossa vida. E meu filho saiu, está em casa já, mas toda a luta que eu passo, eu falo: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho certeza, irmãos, que se eu não estivesse na presença do Senhor, eu não aguentava. Mas como nós temos um amigo fiel, né, que não nos deixa só, eu fico bem. E toda vez que eu me ajoelho na igreja, eu falo para o Senhor: Senhor, muito obrigado, porque todo esse aprendizado eu já estou na tua presença. E Deus conhece meu coração e sabia que eu não ia aguentar, porque Ele nos conhece por dentro e por fora, né, irmãos? E Ele sabia que se Ele me desse essas provas, essas tribulações todas fora da presença dEle, eu não iria aguentar, não. E quando o Juninho falou da magreza, eu tinha 37 quilos. Falta de perdão. Eu não perdoava. Eu fui nascida e criada na igreja. Eu cantava com essa minha irmã aí, ela tinha 7 anos, eu tinha uns 7 anos, você tinha uns 5, né, irmã? E a gente já cantava em dueto na igreja. E eu fiz 2 anos de teologia, voltei para minha igreja, trabalhava com as crianças, mas adolescente, né, irmãos? 17, 18 para 17 para 18 anos. Adolescente é meio aborrecente, né? Não aguenta muita coisa, não é verdade? E as igrejas antigamente, só Jesus, né? Era muita religiosidade e pouco Espírito de Deus na vida daquele povo. Era muita doideira. E eu fui excluída da igreja porque eu cortei o cabelo sem cortar. Falaram para mim que eu tinha cortado o cabelo. Meu cabelo sempre foi muito cacheado. Eu não tinha cortado o cabelo. E passei por umas provas muito ruins na igreja. Sou apaixonada por missões. No último dia que eu estava cantando em cima do púlpito na igreja, foi num dia de culto de missões. Na hora da oferta, um missionário em Minas. Aquele dia foi o último dia que, quando me chamaram para a secretaria, eu já fui com meu cartão preparado para sair da igreja. Porque hoje em dia eu vejo as igrejas, pode quase tudo, né, irmãos? Eu, jovem, vivo vazia. A mocidade sai da igreja tão fácil, né? Por nada. E na igreja, mesmo a gente passando por aqueles coisas todas, os jovens tinham 70, 80 jovens. E hoje em dia eu vejo os jovens se afastando assim do nada, não sabe como que é difícil voltar para a presença do Senhor de novo. Como que é triste você estar fora e você querer voltar e não ter força. Você querer voltar e as mágoas batem de uma tal maneira
que você não consegue voltar. E graças a Deus que eu tive o privilégio, eu tive a graça, a misericórdia do Senhor de me manter de pé por 35 anos. Porque só a graça do Senhor para me manter de pé, irmãos. E foi muito sofrimento. Muito, 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 muito. Eu hoje estou com. Vou fazer 69 anos agora em novembro. Eu nunca esperei de chegar aos 40. Casamento atribulado, vida atribulada, tudo atribulado. Mas eu cheguei aos 69. Vou chegar aos 69, aos 70. Enquanto Deus permitir que eu viver, eu vou chegar. Porque agora eu tenho a misericórdia dele na minha vida. Já tinha, né? Porque me guardava nas madrugadas no forró, me guardava nas brigas no meio da rua. Sempre o Senhor estava ali do meu lado. E nós pensamos e nós somos improváveis, né, irmão, do Senhor nos guardar. Mas a palavra dele diz que ele está sempre com as mãos estendidas, né? Para a nossa vida, para nos guardar, né? E eu tive esse privilégio do Senhor me guardar esse tempo todinho, 30 e poucos anos. E hoje eu estou aqui. Vou fazer 69 anos em novembro. E às vezes eu me pego assim, meu Deus, vou fazer 69 anos, Senhor. Só pela graça, né, irmão? Porque eu achava que não chegava aos 40, aos 35, 40. Eu já estou com 28 anos de vantagem na presença do Senhor, né? Porque eu tenho certeza, se eu não tivesse me atentado para voltar para a casa do Senhor, se eu não tivesse escutado o chamado, eu não estaria mais viva, não. A minha alma já estaria no inferno. Mas aprove ao Senhor cuidar de mim. Se eu for contar, irmãos, as coisas que têm acontecido na minha vida, eu vou passar uma noite aqui. Só vou contar só mais um testemunho. Quando eu voltei para Jesus, lá na casa da mãe de santo, lá, tinha um pedreiro lá, o nome dele era Daniel. E esse pedreiro me chamava de tudo, porque eu fumava muito, né? E quando a gente fuma, infelizmente, a gente fede, né, irmãos? Depois que eu parei de fumar, que eu fui pensar, gente, como eu fedia, porque quando você chega perto de alguém que fuma, você fica assim, meio desesperada, né? E ele me chamava de tudo, de catarrenta, porque eu tossi igual uma doida. E quando eu voltei para Jesus, eu cheguei lá e falei assim, Daniel, eu voltei para Jesus. Ele não vem falar de igreja comigo, não. Quase me bateu. Ele tocava tambor lá no centro de Macumba lá. Ele falou assim, agora você voltou, você virou crente, agora você não vai fazer minha roupa de... Tem um nome lá, né? Aquela roupa branca. Eu falei, vou, pega lá, vou fazer hoje. Era uma sexta-feira. Cortei a roupa e mesmo cortei a roupa louvando o hino e pedindo ao Senhor, Senhor, não deixa, Senhor Daniel, usar essa roupa. Porque a mãe dele, Batista, foi criado na igreja Batista, né? E eu colocava aquelas roupas na mesa, fazia na mesa de corte, aquele tecido branco, e cortava orando, falando para o Senhor, Senhor, tem misericórdia do Daniel, ele conhece a tua palavra. Quando ele brigou comigo para não falar de Jesus, eu falei para ele assim, tá bom, não vou falar mais de Jesus para você não, mas esses brabos assim, quando Deus quando pega, faz um carneirinho. Nossa, ele veio atrás de mim, quase que ele me bateu. Mas eu não falei mais. Peguei aquela roupa, cortei, sentei na máquina e fiz. No final do dia, eu entreguei a roupa para ele. 2 conjuntos daquele. Entreguei para ele. No domingo era o tal da festa.
E eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu perguntei, Silvia, cadê Daniel? Era umas meio, 11, 9 e pouca da manhã, quase 10 da manhã. Eu falei, Silvia, o Daniel apareceu? O Daniel tá aí? Ela falou assim, não, ele falou que vinha 5 da manhã para arrumar as mesas da festa, até agora não chegou. Ô, glória, né? Dei glória a Deus. E dali daquele dia, irmãos, nunca mais ele voltou lá. Na quinta-feira, quando ele apareceu lá, ele falou assim, só chamou ela lá embaixo, Silvia. Eu falei, Silvia, tem alguém te chamando. Ela falou assim, a voz de Daniel. Mas ele chamava de mãe. E naquele dia ele chamou de Silvia. Ele foi lá e falou assim, eu quero sair do centro. Irmãos, isso de sexta para quinta. Fez nem uma semana. E aquele homem sumiu de lá, ele era o pedreiro lá. Não voltou mais nem para fazer a obra. Passou anos. Toda vez que eu estava na igreja, eu orava. Ele sumiu, não vi mais Daniel. Quando chegou uns 2 anos depois, sempre que eu estava, pedia oração por ele na igreja. Uns 2 anos depois, a minha filha passando na rua falou assim, mãe, o Daniel tá de palhaçada, ele tá brincando com Deus. Eu falei, o que que o Daniel fez? Mãe, ele passou perto de mim e deu paz do Senhor. Falou, ele tá brincando, não? Foi lá na Silvia. Silvia, você tem telefone do Daniel? Ela falou, você não sabe do Daniel não, Líbia? Eu falei, não, o Daniel tá na igreja. Eu falei, o quê? O Daniel tá na igreja. Eu falei, me dá o telefone dele agora. Peguei o telefone, quando liguei para ele, falei, Daniel, ele falou assim, a paz do Senhor, Líbia, irmãos, sabe? Sabe assim, a gente pede as coisas para Deus e aí, quando Deus faz, a gente fica assim meio surpreso, né? Isso levou uns 3 para 4 anos, irmãos. Eu ouvi Daniel na igreja. Daniel, Daniel, perguntei, Daniel, você está onde? Ele falou, tá não sem terra, lá no meio do mato. Foi parar numa igreja lá no meio do mato. E conversando com ele, ele falou assim, eu sou porteiro, dirijo a Kombi da igreja, quando está chovendo muito, eu levo os irmãos no colo. Eu falei, meu Deus, você lembra, Daniel, que você falei para você quando Deus pega assim esses brabas e faz um cordeirinho? Ele falou, lembro. Passou uns tempos, irmãos. Daniel foi na minha casa, estavam tomando café na mesa. Ele estava meio triste, meio chateado. Aí falou para mim por quê. Falei para ele, não esquenta a cabeça não, isso é assim mesmo. Crente sem luta não tem vitória. E sentei perto dele, sentei assim na mesa assim, essa mesma mesinha que eu tô aqui agora. Falei para ele, Daniel, você lembra que como é que você era? Como é que você está hoje? Falei, você lembra que eu falei para você que quando Deus pega assim, esses bravos, ele faz um cordeirinho? Irmãos, ele largou a caneca de café assim na mesa, levantou, mas deu um glória tão alto na minha cozinha. Foi a última vez que eu vi o Daniel. Uma semana depois. Daniel tinha cavalo, né? Tinha boi. E Deus sabia que aquele coração dele magoado podia prejudicar ele, né? Na presença dele. E ele entrou num terreno aqui perto que tem aqui, que é uma fazenda. Ele levou os boizinhos dele lá para coisa, tinha chovido. E ele passou com o cavalo, pisou no filho, pisou o cavalo, pisou no fiozinho encapado. E Jesus preparou o Daniel e levou para a glória. Morreu ele, o cavalo, os bois, morreu Meu tudo. Deus. E eu ficava pensando assim. E ele falou assim para mim naquele dia assim, eu estou preocupado não que Jesus vai me levar para longe. E quando eu estava na máquina costurando, a Silvia ligou para mim e falou assim, Líbia, eu acho que o Daniel morreu. Eu fiquei muito triste, mas eu falei assim, quando eu fui lá na igreja ver o corpo dele, eu não vi. Eu só sentei lá, minha filha que foi ver. Eu falei para Deus, muito obrigado, Senhor, porque do jeito que ele estava triste naquele dia, ele podia, né, se magoar, se entristecer com os irmãos. Então Deus preparou e levou meu amigo, mas levou salvo.
Eu louvo a Deus por isso, né? Que é melhor com Jesus do que no mundo. É melhor perder para o diabo nunca, né, irmãos? Nós tá com Jesus, tá bom, não é verdade? E esse é um dos testemunhos primeiros que eu quase apanhei para falar de Jesus. Mas meu amigo está bem, meu irmão está bem com Jesus, está bem com o Senhor. Tenho certeza disso. Porque era tudo na igreja, era porteiro, cantava os hinos da harpa se não tivesse ninguém, ficava no som, pregava se não precisa, se não tivesse, sabe? Foi assim que Deus fez na vida do Daniel. Então eu louvo a Deus por isso. Porque nós temos luta, mas também nós temos vitórias. Nós temos bênção para contar. Eu já falei demais. Mas eu vou louvar. Posso louvar? Então, irmãos, por favor, se alguém está pensando em parar, não para. Não desista nunca. Não desista nunca da presença do Senhor na tua vida. Porque esse hino fala assim, ó, Deus nos mantém de pé. E Ele nos mantém de pé. Podemos fazer, nós somos improváveis na mão do Senhor. Nós somos pecadores, nós continuamos sendo pecadores, porque o dia que nós só vamos parar de pecar quando estivermos lá no céu com Jesus, né? E esse hino diz que ele nos põe de pé. Nós só estamos de pé pela graça e pela misericórdia. Então não pare nunca. Quando pensar em parar, ajoelha. Pede ao Senhor para colocar seu coração de carne. Pede ao Senhor para te guardar, para te sustentar, passar todas as provas, todas as provações. Que prova, irmão, mas o crente, quando passa a prova, ele tem vitória. Crente sem vitória, crente sem luta, não tem vitória. Nós temos que ter luta para nós lembrarmos. Nós temos que nos lembrar sempre da onde o Senhor nos tirou. Tem um hino, tem na palavra aquele moço, né, que o Senhor falou, pega a sua cama. Nós temos que levar, nós temos que lembrar de que cama o Senhor nos tirou, de que poço de água o Senhor nos tirou, que é para nós sermos fortes, para nós nunca desistirmos de estar na presença do Senhor. Então, não sei se eu falei tudo que tinha que falar, tudo que eu precisava falar. Não sei se os irmãos entenderam todo esse testemunho. Eu sou meio complicada para falar, mas eu vou fazer o que eu gosto muito, eu vou louvar o hino, tá bom? Preste atenção nesse hino. Por que parar agora? Se você veio até aqui, não pense em desistir, apesar dos temporais. Quem tem fé um dia alcança com perseverança, avança um pouco mais. Existe uma força incrível que opera dentro de você. A graça do Deus infalível vai te fortalecer. Enquanto os seus inimigos querem ver você morrer, Jesus se levantou do trono para te defender. Enxugue o rosto e tenha fé. E mesmo em meio a qualquer vendaval, Deus te mantém de pé. O mal tentou tua fé exterminar. Jesus mandou um batalhão de anjos para te guardar. Esse é o nosso Deus, mano. É só nós ficarmos firmes. Nós temos que estar firmes na presença do Senhor, nunca desistir, nunca parar. Nunca parar. Aleluia.
Existe uma força incrível que opera dentro de você. A graça do Deus infalível vai te fortalecer. Enquanto os seus inimigos querem ver você morrer, Jesus se levantou do trono para te defender. Enxugue o rosto e tenha fé, e mesmo em meio a qualquer vendaval, Deus te mantém de pé. O mal tentou até te exterminar. Jesus mandou um batalhão de anjos para te guardar. Enxugue o rosto e tenha fé, e mesmo em meio a qualquer vendaval, Deus te mantém de pé. O mal tentou até te exterminar. Jesus mandou um batalhão de anjos para te guardar. Para te guardar. Toma posse. Toma posse desse batalhão de anjos que o Senhor mandou para te guardar. E nunca desista. Amém? Muito obrigado, Júnior, por essa oportunidade. Amém.